Legal, estamos de volta com Antenados na Geral, sempre com assuntos relevantes aqui pela Boas Novas. E hoje a gente falando um pouco do que aconteceu no ano de 2014 e compreendendo a Igreja Brasileira para o ano de 2015. Pastor César e Bispo Joel, fiquem à vontade. A gente estava falando justamente desses encaminhamentos, uma avaliação do ano de 2014, da compreensão até de uma visão evangelística, né, de levar à luz, muitas vezes, de uma condução interessante que a gente acha que vai trazer o mundo para dentro da igreja, né? Bem, primeiro eu vou falar do meu projeto 2015. Né? Eu tenho um amigo, ele é militar, né, um coronel, já reformado, um violonista extraordinário, e eu gosto muito de sentar com ele e cantar as antigas canções populares brasileiras, né? As cristãs e até as que não cristãs que são possíveis, né? E ele é católico, mas é um católico muito fervoroso, muito crente, né? Não é igual a maior parte dos católicos que, com todo respeito, viu, irmãos, vivem só para dizer que são católicos, mas vivem à margem do conhecimento do encontro com o verdadeiro Cristo. E eu fiz uma proposta para ele: nós vamos fazer um grupinho de seresta, com violão, 2, 3 violões, a gente vai para a casa das pessoas, dos amigos, dos que são conhecidos, para cantar entre uma música e outra, revelar Jesus para aquelas pessoas. Porque hoje as pessoas estão fechadas nas suas casas, nos seus condomínios, elas têm medo de tudo, e quando a gente faz isso, a gente consegue revelar Jesus nas coisas mais básicas da vida. Se vocês quiserem fazer parte disso, estão todos convidados. Mas a gente estava falando antes, e o bispo aqui, falando da necessidade de ensinar, e isso eu acho fantástico, acho fundamental hoje, bispo, que haja ensino. E o bispo é diretor, professor de uma faculdade chamada FATUM, né? Mas hoje o que está se ensinando, principalmente daquelas lideranças midiáticas, é mais para futum. Futum do que Porque fatum. futum é um cheiro terrível, é um fedor miserável que está exalando de uma teologia completamente deturpada, completamente que tira Cristo do centro e coloca o homem. Uma teologia humanista, hedonista, individualista, consumista e todos os istas possíveis. Porque, na verdade, o Cristo nunca propôs e nunca foi o fundador do cristianismo. O Cristo é o proclamador das boas novas do reino de Deus. O evangelho do Senhor é o evangelho da boa notícia. E o que essas pessoas estão fazendo é construir uma religião com mais um ismo que acaba sendo igual aos outros. É como o senhor disse no passado. Tanto o catolicismo, como o budismo, como o cristianismo são resultados, ou até o islamismo, são resultados da percepção humana e filosófica que constrói um ismo para tentar fazer uma ponte. E a única ponte que existe entre Deus e o homem é o Cristo, é Jesus, não há outra. Então nenhuma religião é certa, todas elas erram o alvo. O único que acerta é o Cristo, que se manifesta, se representa e se apresenta através da genuína, embora esse nome esteja bem desgastado na nossa sociedade, genuíno, mas da verdadeira igreja do Senhor, dos 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal e não beijaram esse Deus das moscas do nosso tempo. E a necessidade do ensino é justamente o que o próprio Deus deseja, me conhecer. Me conheçam e prossigam em me conhecer. Quando nós levamos alguém a conhecer Jesus, ou melhor, para levar alguém a conhecer Jesus, preciso eu conhecer Jesus. Se eu não conheço o caminho, se eu não sei, eu vou ensinar o quê? Então, quando você conhece Deus na sua plenitude, que de tudo é um pouco impossível para nós terreno, mas dentro do nosso conceito humano, quando nós temos a noção verdadeira do que é Deus, nós não queremos trocar Deus, nós não queremos abandonar o caminho. Eu costumo ilustrar que, como Jesus noivo e nós, igreja noiva, muitas noivas largaram o noivo no altar. Jesus vai seguindo com a sua noiva. Cadê minha noiva? Foi embora. Foi para onde? Foi para o Exu? Foi para fulano, betano? Enfim, foi para onde? Mamon. O noivo Mamon. está ali. Então, essa noiva não entendeu a preciosidade do noivo. Porque se ela entendesse, não deixaria o noivo. Então, está faltando conhecimento para que a pessoa, ao conhecer, ame. Ao conhecer, dever, porque você guarda o que você ama. Você não quer perder o que você ama. E uma vez eu aprendi, o que o senhor está falando, uma vez eu aprendi com o pastor Edson Feitosa, que é da Comunidade Internacional da Zona Sul, ele falou assim,
só se leva alguém para a sala do trono, ele estava falando sobre adoração e louvor, só leva alguém para a sala do trono, alguém que já tenha ido lá. E hoje em dia, o que a gente mais vê nos grandes eventos e até nas grandes celebridades evangélicas é que eles querem levar pessoas para o lugar onde eles nunca foram. E essa é a desgraça do nosso tempo. Interessante que a gente fala de missões, né, sempre pensando em ir para terras distantes. Talvez a gente esteja precisando ensinar, né, como liderança, preparar esse jovem, né, não é para ir para tão longe. Ele pode ir, se Deus o chamou, mas quando ele for para a faculdade, quando ele for trabalhar, quando ele for, seja para a área política, administrativa, empresa, né, ele está preparado para quê? Para se manter puro. Tá? Até porque quando a Bíblia diz assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, a gente às vezes tem uma ideia de que a porta ela vem como um tanque de guerra, né, sob rodas na nossa direção, mas não é isso que Jesus quis dizer. A porta do inferno está lá, ela é uma porta. A igreja é que vai transpor essa porta e vai resgatar pessoas, né, que estão acorrentadas, presas. Então, o que significa isso? O cristão, ele foi educado na igreja, ele está preparado para ir para uma faculdade, pode ter prostituição, drogas, pode ter corrupção, né? Vamos dizer que se foi na área política, ele está lá no meio, mas ele não se corrompe, né? Talvez essa seja a principal missões. Seguindo o exemplo que o pastor deu ainda há pouco de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Não se contaminaram. Agora, eu queria fazer uma colocação, eu vou te dar a palavra, Jonathan, que é exatamente essa colocação de compreender uma igreja, quando a gente fala dos rumos da igreja, e pastor César colocou, acerca de uma igreja que consegue ser relevante para a sociedade. Né? Então, como você é um cara muito contextual, moderno, o teu visual já se mostra. Eu queria a tua opinião em relação a isso, porque às vezes a gente fica ouvindo um discurso, e a gente estava até comentando sobre um programa do Thales, né? Foi muito legal, que foi um Antenados Pergunta, e o Thales falava exatamente disso, da criação do filho dele, de que ele estava num restaurante, e de que naquele restaurante, de repente, ele não sabia, mas a partir de um determinado horário, aquilo vira uma boate, uma danceteria. E o filho dele ficou assim, chocado. E ele se lembrou da forma que ele foi criado, que foi uma forma muito isolada da sociedade, que é uma igreja que isola seus membros, e como foi falado aqui, quando ele chega na universidade, quando ele chega no mundo corporativo, ele toma um choque. E, na verdade, o reino nunca chegou ali, porque, na verdade, ele vivia um aprisionamento, um isolamento. Eu queria a sua opinião sobre isso, dos rumos da igreja. Tá bom, mas só um minutinho. Você falar que o Jonathan é moderno, contemporâneo, por esse visual, é a coisa mais antagônica que eu já ouvi. Porque não há mais antigo e tribal do que essa figura aqui diante de nós. Não. Isso é o verdadeiro tribalista dos nossos dias. Ninguém mandou cortar o cabelo. Tá? O único que secariou. Foi a sinusite, bicho, que eu cortei o cabelo por causa da sinusite. Não, mas eu te acho super contemporâneo e moderno. O César é muito antiquado. Só esse cortezinho de cabelo dele. É que vocês fazem uma ruptura na história, eu acho sensacional. Só que não é moderno. Isso aí, se você for para Nova Zelândia, isso é tão antigo quanto a história da Nova Zelândia. Mas se você for para o Havaí, isso é tão antigo quanto os havaianos. Mas para a nossa sociedade ele é moderno. Gente, então isso é resultado dos remédios, gente. Mas eu gosto de você. Eu só não vou falar que você não vale nada, porque você vale muito. Pô, vale nada, você não sabe de nada. Você vale muito. Mas então, era justamente sobre isso que eu queria dizer, porque assim, eu percebo que nós falhamos muito no passado, no sentido desse conhecimento também. Porque, né, como a palavra diz, né, separa-nos a santidade por meio da verdade. A tua palavra é verdade. Então, nós nos encontramos no caminho através da santidade por meio da palavra, que cria sustento. Mas, por outro lado também, nós isolamos a nossa igreja da realidade do mundo. Né? Você vai falar para a pessoa, aprenda a lidar com o mundo, a pessoa vai dizer para você, não, mas a Bíblia diz para a gente não sentar na roda dos escarnecedores. Né? Então a gente passa a infância, a adolescência do cara inteira cercando ele dentro de um ambiente gospel, né? Tipo da escolinha dominical, do grupinho de adolescente, da boate gospel,
da lanchonete gospel. E aí, quando ele entra na faculdade, ele se depara com uma realidade de confrontamento, não mais de afirmação, de pessoas que pensam diferente da dele, entra um conflito existencial enorme. E aí, não são poucos os casos de pessoas que entram... Uma vez um amigo meu falou isso, que eu vou dar como exemplo. Entra na faculdade com a camisa dos Milinguido e depois sai de lá com a camisa do The Side. The Side é uma banda de metal que se diz satanista. AC/DC, né, também. Ou AC/DC. Então, assim, não são poucos os casos dessa natureza. Então, eu penso que está na hora da gente confiar mais no Espírito Santo. Está na hora da gente confiar mais no sacrifício da cruz, que é o que sustenta o homem dentro da segurança da salvação, e falar para as nossas ovelhas, falar, cara, sejam sal, vão mesmo, como Jesus falou, ó, vão lá, cara. Tenha as suas experiências, o cara vai tropeçar, o cara vai cair, o cara vai dar uma mancada, a gente abraça o cara de novo, cuida do cara, dá um banho no cara e manda o cara de novo. Agora, a gente ficar mantendo o cara ali, naquele contextinho ali, infelizmente, quando ele se depara com a outra realidade, talvez a queda seja tão grande, né, que ele nunca mais consiga se levantar. A perspectiva do que o Jonathan falou, eu só gostaria de lembrar aos nossos irmãos, a todos nós e aos crentes que nos ouvem e que nos veem, que a perspectiva do Salmo 1, que não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, é uma perspectiva para o próprio povo de Deus. Ou seja, ele não estava falando da sociedade de fora, estava falando da sociedade de dentro. O que ele estava falando é que dentro do nosso arraial há ímpios, há pecadores, há pessoas completamente escarnecedoras. Então, a perspectiva do Salmo não é para olhar para fora. E a gente sempre faz isso, né? A gente olha para fora, mas é para olhar para dentro. O apóstolo Paulo repete isso. O apóstolo Paulo diz o seguinte, olha, eu não estou dizendo para você não ter amigo lá no mundo, não. Estou dizendo aqui dentro, os que são falsos, nem se comunique com eles. Então, é interessante porque é limpeza interna. Porque, na verdade, segundo a Bíblia, os piores inimigos não são os macumbeiros, não são os idosos, não. São os falsos crentes. É aquele ungido que não obedece a Deus. É o caso de Davi. Davi veio o gigante, ele matou o gigante Golias. Veio o urso, veio o leão, ele matou. Mas Saul, ele disse, não posso, ele é ungido. E Saul querendo matar ele. E na frente Absalão, né? Eu vou ter que ir para o break rapidinho, mas a gente volta no próximo bloco, falando de 2014, falando de 2015, dos rumos da igreja. Aqui no Antenado Geral tem sempre um assunto muito bacana aí para sua vida. E a gente volta no próximo bloco. Antenados na Geral, sua tarde, sua madrugada, uma beleza. E por aqui, sempre muito bom estar com você. Eu volto já.